Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Hoje, num cenário um pouquinho diferente, poucos vídeos vão ser gravados desse jeito aqui, mas hoje é especial, eu quero falar sobre a dança do equilíbrio. Bom, então a ideia é conversar com vocês, é levantar algumas possibilidades, algumas provocações, reflexões e questionamentos a respeito da harmonia e do equilíbrio. Antes eu quero convidar você a conhecer tanto o nosso site, que é cdh.tv.br, quanto o nosso Instagram, que é oficialcdh. Lá você vai ter uma boa ideia de tudo que hoje a gente faz. Hoje a gente tem programa na rádio, a gente tem projeto de apadrinhamento, financiamento coletivo, tarô, HQ, documentário. A gente tem um monte de coisa que está fazendo que não fica só aqui no YouTube. Então dá uma olhada lá, vê tudo que a gente faz, que de repente você se interessa por outras coisas disso aqui. Bom, o que eu gostaria de trazer hoje? A noção de que o equilíbrio perfeito, onde você está sempre do mesmo jeito, na verdade não é o equilíbrio de verdade. Não é o que é possível alcançar. E não deveria nem ser desejado. Quando a gente vai lá para o Oriente, para a tradição chinesa, por exemplo, nós temos a noção de Yin e Yang no taoísmo. Talvez você já deva ter visto o diagrama do Yin Yang, chamado de Tai Chi, que é um círculo, uma esfera, onde é dividida meio que num S ali, dando a noção de movimento, onde tem a representação de Yin e a representação de Yang, e cada um deles tem também a sua compreensão oposta, complementar dentro deles. Então, tem o preto com o branquinho e tem o branco com o pretinho. E exatamente por não ser, por exemplo, um quadrado dividido no meio, é que vem a ideia de dança da harmonia. Muitas vezes aqui no canal, tanto o Léo quanto eu, entrevistados e assim por diante, já falou sobre o equilíbrio entre as partes complementares da existência. Muitas vezes aqui a gente acaba usando a forma mais tradicional de se referir a esses opostos. Por exemplo, masculino e feminino, que não tem a ver com homem e mulher, com gênero, não tem muito essa conotação, mas uma convenção ocidental acabou levando a gente a usar de forma bastante ampla essa noção de masculino e feminino. Dentro da psicologia, também já falamos sobre isso aqui no canal, num vídeo especificamente sobre ânima e ânimos, é exatamente esses arquétipos. O arquétipo de ânima e ânimos diz respeito ao complemento inconsciente daquilo que nos identificamos conscientemente. Ou seja, se eu tenho uma consciência de um jeito, eu tenho um inconsciente de outro. E essa complementaridade deve existir para nos tornarmos com nós mesmos, mas também com o meio. Então, a partir do momento que a gente tem essa troca, por mais que algumas características sejam mais de um jeito e mais de outras, sempre vão ter aquelas inconscientes complementares. Então, não necessariamente você vai ter uma identificação total com aspectos masculinos ou femininos. Existe ali uma troca, existe ali possibilidades, combinações que te fazem ser você conscientemente e um tanto inconscientemente. Se a gente fosse falar que a sua consciência é Yang, o seu inconsciente necessariamente seria Yin, como exemplo. Mas é como se a consciência fosse um tanto de Yin aqui, um tanto de Yang ali, e aí isso vai se complementando com o oposto complementar no inconsciente. A gente vive falando aqui, para sermos nós mesmos, a gente precisa compreender essa contraparte complementar e fazer dela mais parte do nosso dia a dia, trazer isso, não deixar escondido no inconsciente, e trazer isso mais para a nossa vida, para a nossa personalidade. O que pode dar a impressão de que, primeiro, todo mundo se torna igual, então todo mundo, quando junta Yin e Yang, todo mundo quando junta masculino e feminino, vira tudo meio cinza, né? Vira tudo a mesma coisa, eu não tenho emoções, então eu não sou nem muito feliz, nem muito triste, mas também não sou nem feliz nem triste. Eu fico meio apático frente às situações. E não é isso. A harmonia espontânea, verdadeira, autêntica, não é isso. Não é andar numa linha reta onde você não está nem de um lado nem do outro. Você está aqui e aí... Nossa, olha que coisa incrível que aconteceu! E a sua reação é... Ah, nossa, que legal, né? E aí, por outro lado... Puta, cara, olha que coisa chata que aconteceu. Nossa, que coisa chata, hein? Não é isso. Além de não ser isso, uma outra coisa que pode começar também a confundir é
ter uma vida mais racional e menos emocional, o que de fato não tem nada a ver. É outro complemento que a gente deve trazer à manifestação, trazer para a nossa personalidade. Então, se você é uma pessoa muito racional, a emoção tem que também ser trabalhada. E se você é muito emocional, a razão também tem que ser trabalhada. E a mesma coisa, não é se tornar racional ou emocional e nem vivenciar as coisas de forma extrema. Não é andar em cima ali, não. É uma dança. No Yin e Yang, se você percebe então esse S, que na verdade são duas carpas que ficam nadando uma atrás da outra, formando esse círculo e essa complementaridade, dá para entender melhor o que é essa dança. Essa dança da harmonia compreende que tem hora que você vai estar aqui, tem hora que você vai estar lá, e aí você vai dançando conforme as coisas vão acontecendo. E é importante ter autenticidade e espontaneidade, ou seja, trazer a coisa de forma verdadeira e sem muito crivo do tipo, isso eu não posso fazer, simplesmente porque alguém vai me julgar. E eu não estou falando de crime, eu não estou falando disso. Estou falando não vou ter aceitação, vou ser rejeitado, vou ter ou não vou ter validação. Isso tudo pesa muito na hora que a gente vai dançando. E quanto menos a gente precisar de uma validação absurda, quanto mais confiarmos nessa dança que a gente tem que dar para ser nós mesmos, aí sim mais harmônico e mais equilibrado estaremos. Ou seja, a ideia não é ser uma pessoa apática, mas é, eventualmente, ser simpático e eventualmente ser antipático, se for o caso, é só um exemplo. Mas a ideia é ir dançando, tem hora que você vai estar numa circunstância muito ruim e vai ficar triste, e vai ficar mal, vai ficar chateado, vai ficar irritado. No entanto, isso não deve nem ir para o extremo, nem ficar muito tempo. Você não pode morar nessa situação. Ao mesmo tempo vão ter situações incríveis e maravilhosas, que vão te trazer uma felicidade. O extremo também é um desequilíbrio. Você também não está prestando atenção em certas coisas quando você está lá. E também não deve morar aqui. Então qual que é a ideia? É sentir a felicidade e se permitir eventualmente ficar triste e se permitir novamente sentir feliz. E essa é a dança que eu estou falando. Quanto mais a dança estiver próxima do meio, não no meio, mas quanto mais a dança estiver aqui e ali, menos você vai precisar receber o rebote dos extremos. Porque quando a gente é extremo, a gente eventualmente recebe eita, sabe? É a montanha-russa. Quanto mais sobe, mais vai precisar descer e mais rápido e tudo mais. Então, quanto o pêndulo for um pouco para cá e um pouco para lá, um pouco para cá e um pouco para lá, mais saudável, harmônico e equilibrado vai ser a sua vida, como uma dança. Então, essa brincadeira que eu faço da dança, eu considero bastante importante quando a gente vai lidar com aspectos do nosso inconsciente. Então, muitas vezes, num processo de autoconhecimento, nos damos conta que fazemos coisas horríveis aos nossos olhos. Muitas coisas que a gente julgou no outro, a gente faz parecido, só que com uma outra roupagem, uma roupagem que a minha bolha, a minha comunidade, o pessoal que gosta de mim aceita. Mas naquela roupagem que é feito ali, não, daquele jeito não pode. Daquele jeito tem que ser condenado. E no fim das contas, quando a gente se incomoda muito a ponto de perder a cabeça com alguma situação, e eu já falei isso várias vezes, exemplos são a raiva de perder a cabeça, o ciúme extremo, a felicidade extrema, a tristeza extrema, qualquer emoção, qualquer situação em que você perde a cabeça, a situação fala muito sobre você. Isso não quer dizer que você não tenha que ter um olhar crítico sobre aquilo, objetivamente falando. Se for um crime, fazer algo a respeito, se for o caso, fazer o que tiver em suas mãos, ligar para a polícia, sei lá, denunciar. Além disso, precisa ser visto também o que a sua participação nesse processo de perda de controle daquela circunstância. A partir do momento que você começa a compreender isso, começa a ver que você não é aquela pessoa tão legal assim, que você já tinha medo de não ser, muitas vezes, né? A gente quer ser legal e a gente se depara com um treco e fala, nossa, eu sou mesmo uma pessoa muito ruim. Mas não é por aí. A ideia é, eu faço uns negócios meio chato, ou tenho vontade de fazer. Muitas vezes tem a ver com eu quero me sentir por cima e não consigo. Por isso que quando eu vejo alguém por cima, eu fico puto. Um exemplo, tá? Então, não é também se criticar demais, se julgar demais, se achar menos. Isso também não é dançar harmonicamente. Tem umas coisas que eu faço que eu poderia fazer um pouco diferente, que eu nem gosto tanto, mas olha, eu entendo o porquê que eu tô fazendo isso, é a história que eu me conto, faço isso porque, no passado teve um padrão, então talvez seja a hora de eu rever essa minha história. E por outro lado, entender, tem um monte de coisa legal que eu faço também, será que é coerente essas coisas legais que eu faço?
Será que eu faço para ser aceito? Será que eu faço para ganhar validação ou eu faço de forma espontânea e autêntica? Ou por que eu acho que é importante? E nessa conversa, e nessa dança, se encontrar no meio disso. Saber que você não é tão legal quanto gostaria e não é tão ruim quanto acredita. E tá ali, dançando. E são as diferentes danças das diferentes pessoas que cruzam o nosso caminho que fazem a diferença, que fazem com que eu, em minha harmonia eventual, seja diferente de você em sua harmonia, porque nem sempre a gente vai conseguir ser harmônico. Estamos lutando para isso. Por isso que não é todo mundo do mesmo jeito. Por isso que os impactos de uma notícia boa ou ruim, de uma circunstância boa ou ruim, não vai fazer com que todo o universo seja igual, que todas as pessoas sejam do mesmo jeito. Como clones, né? Ah, sim, falaram mal de mim? Tá bom, falaram bem? Tá bom. Não é isso. É inclusive você se permitir comemorar suas conquistas e olhar para suas derrotas e falar, pô, acho que dava para fazer diferente. Tem coisas que estão na minha mão e tem coisas que não estão diante dessa derrota. No que está na minha mão, o que dá para eu fazer? Vou sofrer a derrota, vou me permitir sofrer, vou me permitir errar, inclusive. Mas tá bom, ok, próxima. Vamos pro próximo. E é por isso que eu gostaria de, nesse vídeo, trazer essa reflexão curtinha, mas super importante, e convidar cada um de vocês a dançar essa dança da harmonia que nos permite ver os dois lados, ou os vários lados, das diferentes circunstâncias que a gente se encontra de forma harmônica. Deixa aqui embaixo se você já dançou e como foi essa dança. Um beijo no seu coração e até a próxima.